Para, meu filho. Pronto, agora sim. Estamos gravando. Vamos que vamos. Vou só acessar aqui a lista de exercícios que eu separei, certo? Rapidinho. Vou fechar o áudio aqui no... Pronto. Vocês me ouvem? Tranquilo? Sim. Sim, tá tranquilo. Tá bom. Então, vamos lá. Vou projetar aqui rapidinho. Tá? Compartilhar a tela. Vamos lá. Iniciar. Prontinho. Eu consigo me ver. Aliás, consigo ver a minha tela compartilhada. Vocês também estão vendo? Sim, dá pra ver. Tranquilo, né? Então, vamos virar aqui para ficar mais fácil. Oh, meu Deus do céu. Onde é que tá isso? Bora, minha filha. Rotaciona. Você precisa responder. Pronto, vamos embora. Então, separei uns 5 exercícios assim, bem clássicos de vetor, que é para a gente ter. Opa, deixa o pessoal entrar. Tá? Que é para a gente ter noção de como a gente responde questões que envolvem vetores. Beleza? Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz assim: um vetor A tem módulo de 5,2 unidades e está dirigido para leste. O vetor B tem módulo de 4,3 unidades e está dirigido a 35 graus a oeste do norte. Isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Cuidado com essa nomenclatura aí. Então, construa diagrama de vetores e determine os módulos, direções e sentido dos vetores soma, A com B, e do vetor diferença, A menos B. Tá? Então, vamos só primeiro acertar umas coisas aqui. O módulo do vetor A é de 5,2 unidades, unidades quaisquer, tá? Não é um vetor definido em nenhuma unidade assim, não. Unidade de medida só. E o vetor B, que é um vetor que tem módulo de 4,3 unidades também. Repare que aqui nessa questão, eu acho que eu peguei do Tipler, a notação de vetor está em negrito, e não com uma setinha em cima, tá? Também não tem problema. Agora vamos para a noção de direção, tá? Então, como a questão ela está usando como direção os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, então a gente costuma fazer a seguinte representação, tá? Norte e sul na vertical, leste à direita, oeste à esquerda. Então, basicamente, é essa a referência, tá? Aí, vamos lá. O vetor A está dirigido para leste. Então, o vetor A é um vetor... Gente, me interrompam quanto vocês quiserem, viu? Então, o vetor A é um vetor aqui, ó, que ele está totalmente para o leste. Esse é o vetor A, tá? O vetor B, por sua vez, esse é o que a gente tem que ter cuidado, porque a questão diz assim, ó, ele está a 35 graus a oeste do norte. Então, repare, começando do norte, ele anda 35 graus para oeste. Então, essa direção é a direção noroeste, tá? Então, se aqui está o norte, a gente vai andar 35 graus no sentido do oeste para poder determinar o vetor B, tá? Isso é um tipo de nomenclatura muito comum para o pessoal que trabalha com aeronáutica, tá? Pessoal de controlador de voo, etc. Tá? Isso é muito comum. Norte do leste, leste do norte, para definir essas orientações. Então, 35 oeste do norte, começou do norte e vai em direção oeste, 35 graus. Tá? Então, esses são os dois vetores que a gente tem, o vetor A e B. Tá? Para fazer a soma deles, é mais interessante que a gente possa escrever esses dois vetores
em termos dos vetores unitários. Então, como é um plano, né, a gente pode chamar esse eixo aqui o eixo de orientação I e esse aqui o eixo de vetor unitário J, tá? Então, com isso, a gente consegue descrever os vetores em termos de vetores unitários. O vetor A, ele é super tranquilo. Por quê? Porque o vetor A, ele é um vetor unidimensional. Então, o vetor A, ele é escrito como 5,2, que é o módulo dele, completamente na direção I, porque ele é um vetor que vai só a leste. Sentido positivo de I, porque a gente adotou o leste como positivo, tá? Isso é um referencial normal. E óbvio que ele não tem componente na direção J, tá? Eu posso escrever até ele 0J. O problema aqui é o vetor B, né? Porque o vetor B, ele é um vetor que ele pode ser decomposto, porque ele, em termos de suas componentes, né? Então, ele vai ter uma componente aqui. Vou botar em verdinho as componentes dele, tá? Só para chamar atenção. Então, o vetor B, ele tem uma componente ao longo do, que eu vou chamar de vertical, o J, e uma outra componente aqui, ó, que eu vou chamar do BX, tá? Repare que para achar essas componentes é tranquilo, porque eu sei o ângulo que o vetor faz com a horizontal. Aliás, na verdade, aqui com a vertical, tá? Que é os 35 graus. Aí, para achar isso, a gente vai trabalhar componente de vetor. Então, a componente y é o módulo do vetor b, tá? Vezes. Aqui a gente tem um cuidado. Por quê? Porque o ângulo que eu conheço é o ângulo que está adjacente à direção vertical. Aí lembra, o adjacente é sempre cosseno, tá? Então aqui vai ser cosseno de 35 graus. Ah, Socorro, e se eu quisesse usar esse ângulo aqui, ó? Porque aí o x ficava com cosseno. Não tem problema. Você só tem que lembrar que esse ângulo aqui que eu tracei de verde, ele é um ângulo complementar ao de 35, né? O que falta para 90, tá? Então seria um ângulo de 55 graus, tá? Mas eu não vou usar o complementar, não. Vou usar o que ele deu para não endoidar o juízo, tá? Então, como o ângulo que ele deu aqui foi um ângulo com y, a componente que está ao lado do ângulo, adjacente ao ângulo, é a que tem cosseno. Então, BY vai ser o módulo do vetor B, que é 4,3, vezes o cosseno de 35, que eu vou usar um valor aqui que provavelmente eu usei em calculadora, tá? Que é 0,82. Então, isso aqui dá da ordem de 3,53 unidades. Por outro lado, a componente x é o módulo dela, seno de 35, porque a componente x aqui é o oposto ao ângulo, por isso que ela é com seno. Então, não memorize esse negócio. Ah, o x é cosseno, o y é seno. Não é, porque depende de qual ângulo você tem como referência, tá? Então, lembre sempre assim, a componente que está do lado do ângulo que você sabe é a componente com cosseno, porque o cosseno é adjacente, é ao lado, tá? Então, Bx vai ser o módulo do vetor B vezes o seno de 35. Esses números depois vocês conferem, viu? Eu achei aqui 0,57. Então, dá 2,45 unidades. Então, o vetor B, ele tem essas duas componentes, ó. Essa e essa. Então, eu posso escrever o vetor B em termos dos seus vetores unitários. Só que repare, esse valor de componente que eu achei aqui, na verdade, ele é um módulo da componente. Quando vocês olham o vetor B, a componente x dele está do lado negativo, né? Está do lado contrário ao que a gente orientou no eixo horizontal, tá? Então, esse vetor é assim, ó, menos 2,45 na direção I, e o positivo em Y, 3,53 na direção J. Então, esse sinal de menos aqui, ele se refere à orientação do vetor B nesse quadrante, né? Ele está no segundo quadrante. Tá? Então, pronto. Escrevi os dois vetores, que é a
coisa para Assim que fazer. chega lá, tem uma placa que é sai e vistoria, tá ligado? Que é onde Isso. entra. Tem uma parte que são os servidores entrarem e tem essa que é sair vistoria. Aí logo no início ele pode perguntar ao guarda, aí Mas lá não vai, é, vai seu indicar onde eu áudio saio, tá tá ligado? aberto. Viu? O pessoal da engenharia tá vistoriando obra, logo cedo. Vamos lá. Beleza? Então, pronto. Já descrevi os dois vetores em termos de vetores unitários. Tá bom? Então, agora eu posso responder a questão, porque agora eu já conheço os vetores. Então, a letra A, que pergunta para a gente o vetor soma, acontece, relaxa. Isso mesmo. Então, o vetor soma. Engraçado como essa história de aula online, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem que se virar nos 30. É por isso que acontecem essas coisas, Manuel. Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. O vetor soma, que é esse vetor A mais B, é o vetor 5,2i mais o 0j. Estou fazendo bem devagar, viu, gente? Quando for em prova, vocês podem fazer mais ligeiro. 2,45i mais 3,53j. Então, é somar os dois vetores. Aí, soma de vetor, soma componente i com componente i, soma componente j com componente j. Lembrando que somar nem sempre é mais, porque o sinal que representa a orientação do vetor tem que ser levado em conta. Então, o vetor soma A com B, ele tem 5,2 menos 2,45 na direção I, mais 0 mais 3,53 na direção J. Ou seja, esse vetor soma A com B é um vetor, deixa eu pegar aqui o valor dele, 2,75 na direção I, mais 3,53 na direção J. Então, esse é o vetor soma. Tá? Tudo isso, claro, medido nessas unidades aí, U, que é uma unidade arbitrária. Em unidades U. Tá? Tem que botar a unidade, né? Porque é um vetor. Pronto. Então, se a questão pedisse a gente, ó, encontre o vetor, estava respondido. Só que ela pediu módulo, direção e sentido. Tá? Então, eu achei o vetor, achei. Beleza, vamos fazer o módulo. Como é que faz qualquer módulo de vetor? O módulo de um vetor, ou seja, o módulo desse vetor soma, é a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado, tá? Então, o módulo do vetor soma vai ser a raiz quadrada de 2,75 ao quadrado mais 3,53 ao quadrado. Então, esse vetor soma é um vetor, o módulo dele, na verdade, com certeza é um valor aproximado, que não deve ter raiz exata isso. Deixa eu procurar aqui nas minhas anotações, viu? Qual foi o valor que eu coloquei? 4,5. Eita, estou começando a desconfiar desses meus números. Estou muito exato, muito exato. Pronto. Eita, caiu. Acho que ela caiu, pessoal.
continuou gravando aqui, não sei por quê. Voltaram a me ouvir? Caiu, professora? Menina, aqui eu vou te falar, a gente cai sem paraquedas, só no chão. Deixa eu ver se eu compartilho de novo com vocês, só um minuto. Dose, viu? Vou te falar. Bora lá, compartilhar de novo. Entrei. Pronto. Misericórdia. É briga. Difícil. Vontade da sala de aula de novo. Não fale, não. Não é? Isso cansa, essa brincadeirinha é chata. Bora lá. Então, o que eu estava falando? Depois que a gente achou o vetor escrito em termos dos vetores unitários, para achar o módulo, teorema de Pitágoras. Então, achamos o módulo. Aí, o que a gente precisa? Direção e sentido, tá? Aí, para achar a direção, vou pegar aqui de preto. Para achar a direção, a gente tem que lembrar assim, ó. Todo vetor inclinado, quando eu digo a direção dele, eu estou querendo saber o quão inclinado ele é. Quando eu digo vetor inclinado, é assim: todo vetor que tem uma componente x e uma componente j significa que ele está inclinado aqui em algum lugar, né? O vetor A, por exemplo, não é inclinado, então ele não tem a componente j, tá? Então, vamos lá. Então, nesse caso, para achar a inclinação, ou o quão ele é inclinado, ou seja, para achar a direção, a gente usa a tangente do ângulo de inclinação, que é a componente y do vetor dividido pela componente x, tá? Então, para achar o módulo, teorema de Pitágoras. Para achar a direção, tangente do ângulo. Aí a componente y, 3,53, a componente x, 2,75. Isso significa que a tangente do ângulo θ é 1,28. Aí, para a gente saber qual é o ângulo, a gente vai lá na calculadora e faz a função inversa, ou seja, qual é, deixa eu escrever da forma correta, né? A matemática certa. O ângulo θ é o ângulo cujo arco tangente é 1,28. Se for lá na calculadora, segunda função, tangente, aí ele diz o ângulo. Então, o ângulo, se eu não fiz contas errada aqui, é da ordem de de 58 graus. Então, pronto. Defini completamente o vetor. Eu sei o módulo e eu sei a direção dele, ou seja, ele é 58 graus a partir da horizontal. Porque quando eu faço tangente, eu estou pegando cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, eu estou usando esse ângulo aqui, ó, que é com a horizontal, tá? Só para vocês terem uma noção de Professora gráfico. Vicência, Oi, desculpa. é 58 e 52 graus. É 58? Porque a senhora escreveu 52 e fica falando 58. Aí eu. É 52. Desculpa. Quer dizer, eu acho que é 52, viu, Lívia? Meu papel aqui está 52, mas essas contas depois vocês conferem quando eu estudar, viu? Posso ter digitado errado. Mas estou falando 58, né? Foi mal. É pela calculadora? Deixa eu ver se... Aqui. Coloca aí. Segunda função, aliás, 1,28, né? Segunda função, tangente. Aí aparece o ângulo. Mas eu acho que é aproximadamente 52 mesmo. Porque tangente de 45 é 1. Então, com certeza, esse ângulo é maior do que 45. Né?
Enquanto a Lívia confere para a gente, só para vocês terem noção, se a gente fosse fazer graficamente, que isso aqui que eu fiz foi analítico, eu fiz a conta. Mas se a gente fosse resolver graficamente esse vetor soma, aí lembra, ó, a gente tinha lá leste, norte, sul, oeste. Aí a gente tinha um vetor A aqui, totalmente em leste, e tinha um vetor B, que está aqui assim, ó. Um vetor B que estava inclinado lá dos 35 graus a oeste do norte. Desse jeito. Então, se eu fosse fazer o vetor soma graficamente, eu ia ter que traçar retas paralelas aos dois vetores, né? Aqui meu ângulo está errado, deixa eu voltar. Esse vetor B eu desenhei ele errado. Por que eu desenhei ele errado? Porque o vetor B, cadê ele? O vetor B tem módulo menor do que o vetor A. Então, eu tenho que desenhar ele um pouquinho menor, né? Senão vai dar zebra. Ele é um pouquinho menor do que o vetor A. Aí vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer bonitinho aqui. Esse ângulo também, deixa eu voltar. Desenhar com mais cuidado, socorro. Pronto. Porque o vetor A ele é 35 graus, né? Então, ó, 45 estaria aqui na metade. Então, 35 tem que estar mais para cá, né? Menos do que 45. Mais ou menos por aqui. Tá? Isso é só um esboço. Aqui um vetor B. Então, se a gente fizer lá a regra do paralelogramo, traçar vetores, retas paralelas, a minha não estão lá, tão paralelas assim, né? Deixa eu ver se eu melhoro. Desenho é uma tristeza para essa pessoa que vos fala. Então, aqui o vetor soma é a diagonal principal. Então, esse aqui é o vetor soma. Então, repara que quando eu digo que ele tem 52 graus com relação horizontal, graficamente faz completamente sentido, porque o vetor soma está no primeiro quadrante. Ó. Então, beleza. Uma forma de você conferir se seus resultados analíticos têm um certo sentido lógico é fazer o gráfico e observar. Aí o pessoal de controlador de voo ia dizer assim, ó, que esse vetor ele tem 52 graus a norte de leste. Por quê? Começa do leste, anda no sentido do norte, 52 graus. Então, era assim que ele ia escrever a direção. Tá? Não é? Vamos lá, vamos adiantar, porque o tempo hoje urge. Aí, na letra B, ele pede a diferença, o vetor diferença. Aí, só lembrando, quem são? Os vetores A, é um vetor de, eu lembro lá, 52, 5,2i. 5,2i mais 0j. E o vetor B é um vetor que a gente já mostrou ele, 2,45i mais 3,53j, tá? Só que agora eu quero a diferença. Então, a diferença é você pegar o vetor oposto, né? Então, o vetor A menos o vetor B vai ser o 5,2i mais 0j menos o 2,45i mais 3,53j, que é o vetor B. Então, esse vetor de... Opa, não estou fazendo módulo ainda. Esse vetor diferença vai ser o 5,2 mais, porque aqui tem o sinal de menos, para indicar que você está usando o vetor oposto ao B, mais 0 menos 3,53 na direção J. Então, o vetor diferença já é um vetor completamente diferente mesmo, porque ele tem, primeiro, ele tem a componente x positiva, que é de 7,65i, e a componente y é negativa. Que número foi esse que eu escrevi aqui? Com 2 vírgulas. 3,53. 3,53 na direção J. Então, esse é o vetor diferença, ó. Tá? Claro, tudo isso, para variar, eu esqueci, medido nessas unidades arbitrárias aí, que eu não sei
qualquer unidade medida, aleatória. Aí, para achar o módulo, mesmo esquema, teorema de Pitágoras. Então, módulo do vetor A mais A menos B é a raiz quadrada. Vou fazer agora mais rápido. Ao quadrado mais menos 3,53 ao quadrado, tá? Isso implica, após essa conta aí, que vocês vão conferir, que na minha aqui deu 8,4. Então, 8,4 unidades. Essa aqui é o valor do módulo do vetor. Para achar a direção, aí a gente usa o esquema da tangente. Então, a direção do vetor diferença, né, o ângulo que esse vetor está inclinado, então a tangente de θ é a componente y pela componente x. Então, vai ficar menos 3,53 dividido por 7,65. A componente é negativa, tem que ir junto, tá? Aí, isso aqui, vou botar para cá, da tangente de θ vai ser menos 0,46, tá? Aí, o que é que a gente vai fazer? Qual é o ângulo cujo arco tangente, ou seja, a operação inversa, dá 0,46? Aí, para completar nosso problema, isso eu não fiz, essa conta. Vou ver se eu faço aqui agora. Vou usar a calculadora de celular, que é mais fácil. Bora lá. Qual é o ângulo cujo arco tangente é menos 0,46? Segunda função, de tangente. Opa. Ou você pode fazer 46 e aí achar o ângulo complementar. Também é uma outra possibilidade. Eu só acho mais difícil. Aí eu prefiro fazer bonitinho, do jeito que a calculadora já me fornece. Ai, meu Deus do céu, só que eu estou apanhando com essa calculadora, eu não estou achando onde é que estão as coisas. Bora lá. Agora achei. Menos 0,46. Igual. Dá. Engraçado. Ele dá. A minha calculadora dá o ângulo negativo. Ele dá um ângulo assim, ó, aproximadamente menos 25 graus. Um ângulo de menos 25 graus quer dizer que você vai no sentido contrário ao círculo trigonométrico. A gente aprende o círculo trigonométrico assim, ó. 0 graus, 90, 180, 270, 360, né? Quando eu falo menos 25, é você girar 25 no sentido contrário, ou seja, no sentido horário. Tá? Algumas calculadoras podem dar o ângulo, pode ser que aconteça isso também. A calculadora de celular deu o ângulo negativo, que significa você girar no sentido contrário. Pode ser que algumas calculadoras, das mais decentes, tenham dado o ângulo de 335 graus. São equivalentes, tá? Então, se você tiver um círculo trigonométrico assim, ó, o ângulo de 335 é esse ângulo aqui, ó. É você sair daqui e andar 335 graus. Isso é a mesma coisa de você andar 25 no sentido contrário, tá? Então, por isso que são ângulos equivalentes. Então, pode ser que algumas calculadoras, como a do meu celular, deu menos 25, e outras calculadoras, HP, por exemplo, ela deve girar no sentido trigonométrico, do círculo trigonométrico. Aí ele deve fornecer 335. É a mesma coisa, tá? Então, pronto. Então, só chamando a atenção aqui o porquê. Vou botar só assim, porque quem não está assistindo a aula. Deu aproximadamente 24, foi? E no meu deu 24,5. Será que eu fiz a conta? O meu deu 24,8. 24,7. Então, 24,7 é aproximadamente 25. Tá? Lembra, a aproximação. Acima de 5, joga para cima. Abaixo de 5, joga para baixo. Se for o número 5, a gente olha o número anterior. Por exemplo, 24,5 é 24. Por quê? Porque o número anterior ao 5 é par. Mas se fosse, por exemplo, 23,5, aí é 24. Porque o número anterior ao 5 é ímpar.
São a regra de aproximação que a gente vê em teoria de erro. Aí eu estou botando ângulos inteiros, tá? Se vocês quisessem ser mais rígidos, a resposta correta teria que ser essa mesmo, 24,7 graus. Tá? Eu estou aproximando. Beleza, então vamos fazer graficamente aqui só para ver se bate, se faz sentido esse ângulo, né, de menos, voltando, enfim. Vamos fazer graficamente aqui, só para a gente entender. Então, vamos lá, de novo. Eu tenho lá meu eixo, que eu chamei, eita, linha torta, leste, norte, oeste e sul. Aí, o vetor A está aqui, continua do mesmo jeito. Aí, ó, o vetor B, ele estava aqui assim, né? Vou botar um B tracejadinho, tá? Só que a gente está fazendo o vetor diferença. Então, eu não posso pegar o vetor B. Eu tenho que pegar o vetor menos B, porque eu estou fazendo a diferença. Aí, o vetor menos B é um vetor que tem mesma direção, mesmo módulo, só o sentido que é contrário. Então, esse aqui é o vetor... Eita, essa seta aí no meio não deu muito certo, né? Estou parecendo outro vetor. Tá aqui. Menos B, tá? Aí, beleza. Se a gente fosse fazer graficamente, o que é que a gente faz? Traça lados paralelos. Deixa eu ver se eu consigo fazer um paralelo melhor aqui, tá? O vetor é esse cara aqui, ó. O vetor soma, né? De A com menos B, tá? Então, esse aqui é esse vetor. De novo, eu botei uma seta que não fica legal. Esse é um vetor D, que é essa diferença entre A e B. Eu chamei de A e B. Vetor diferença. Vetor D, tá? Então, repare, ó, que esses 25 graus negativos que a minha calculadora deu, é esse cara aqui, ó. É você andar 25 graus no sentido contrário ao círculo trigonométrico. Mas ele é equivalente aos 335 graus, ó. Se você rodar, você rodar no sentido trigonométrico do círculo, é os mesmos 335 graus. Tá? Então, é só uma forma de referenciar o giro. Mas é bom saber, porque pode ser que tem calculadora que escreve de um jeito ou de outro. Se fosse o pessoal de controlador de voo, como é que diria isso? A gente diria o quê? Que esse avião que está em rota D, a rota dele seria... Vou botar ele lá. A rota dele seria 25 graus. Aí repare que ele está caminhando para o sul. Ele está girando. O 25 graus, ele começa no leste e vai em direção ao sul. Então, é 25 graus a sul, porque ele está indo para baixo, no sentido do sul, a sul do leste. É assim que o pessoal de controlador de voo usa. Tá? É muito mais fácil falar 25 graus a sul do leste do que falar 333 passando pelo círculo trigonométrico inteiro. Aí isso confunde. Tá? Até porque para andar os 335 graus, ele passa pelo norte, passa pelo oeste, atravessa o sul e volta para o sudeste. Né? Isso mesmo lá. Eu tenho um amigo que no doutorado ele passou para o concurso de controlador de voo. Só que ele era tão distraído, bicho, tão distraído, que a gente fala assim, meu Deus, esse cara, como controlador de voo, já pensou? No meio do um monte de avião lá, ele fala assim, eita, cadê o avitão? Onde é que estava? Sumiu. Aí ele perdeu no psicoteste. Era um cara bom, era não, ele é muito bom, um grande pesquisador. Passou no concurso em primeiro lugar, mas no psicoteste, lá, ele perdeu. Aí eu falei, olha, esse psicoteste funciona mesmo. E esse meu amigo não tinha a menor condição de ser controlador de voo. A gente ia estar correndo um risco danado. Ok? Então, essa é uma questão bem básica, no sentido que ela não trata, não tem nenhuma física por trás, não tem um deslocamento, nem nada, é só vetor mesmo. Mas ela é bem prática, eu gosto dela porque ela ensina escrever vetor em termos de vetores unitários, ela ensina a fazer módulo, ela ensina a achar a direção, e mais,
ainda tem a parte gráfica, que você pode fazer também para conferir. Então, é uma questão de revisão, tá? Mas vamos lá, vamos agora para uma questão mais física. Ô, professora, posso tirar uma Oi. dúvida da primeira? À vontade, claro, Leonardo, desculpa. Ô, professora, eu fiquei em dúvida nessa parte do ângulo. Eu entendi até o tangente de θ ser menos 0,46, só que eu não sei fazer essa outra parte na calculadora. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se Rapidinho. você compartilhar a calculadora, porque eu nunca Exatamente. fiz isso, sabe? Aí é Não, isso. isso é boa. Eu só vou apanhar aqui para achar calculadora e tablet. Peraí, viu? Onde é que é mesmo que fica esse negócio? Peraí, já sei. Mais fácil. Eu vou para o computador. É uma boa pergunta. Eu vou para o computador. Bora lá, cadê? Compartilhar a tela. É uma boa. E vocês da engenharia usam muito. Vão usar muito esse negócio de calculadora. Tá. Aí vamos lá, né, Socorro? Você não é a melhor pessoa usando o Windows, mas não é possível que você não ache uma calculadora. Professora, Oi. você sabe, né, usar a calculadora científica Eu? aqui? Sim. Depois você pode explicar um pouco como é que ela funciona? Eu acho ela Na confusa. científica, como é que se diz? Os comandos são os mesmos. Varia de modelo para modelo, mas a forma como o botão é escrito é igualzinha. Tá certo? Mas aí, Laura, o que é que a gente pode fazer? Depois eu posso tentar fazer um vídeo. Minha filha tem a calculadora científica também, a HP, que o pessoal, vocês usam. Essa científica normal também. Eu posso tentar fazer um videozinho, tá? Para Certo. vocês. Porque ela é Mas toda aí, cheia de botão. a minha é igualzinha a essa. A que eu usei na minha graduação. Igualzinha. Tal que nem. Tá? Eu só estou perguntando, vocês estão enxergando a calculadora? Sim. Sim? Dá para ver? Então, vamos lá. Primeiro, assim, ó. Aqui ela tem uma opção, tá vendo? De graus, radiano e grados. São unidades de medidas. A gente vai usar muito radiano quando a gente vai falando de movimento circular, porque ela relaciona não o círculo trigonométrico não a 360 graus, mas a 2π radiano. Então, são unidades de medidas diferentes, tá? Nessa aqui a gente está usando grau, então eu vou usar grau mesmo. Aí deixa eu lembrar, viu? Porque, como eu falei, a configuração muda. Mas, ó, eu acho que é isso aqui. Quando você aperta esse botão inverter, ele aparece as funções opostas, tá vendo? Então, ó, se eu apertar de novo, eu tenho, ó, cadê? Seno, cosseno, tangente. Seno hiperbólico, que é uma outra função, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólico. Pessoal da física, vocês vão usar muito essa função em mecânica e estatística. Tá? Engenharia, eu sinceramente não estou me lembrada agora se tem alguma coisa que usa as funções hiperbólicas. Mas o pessoal da física usa. O valor de π, um monte de coisa aqui que eu também não sei o que é direito. Mas, assim, quando a ln, que é o logaritmo neperiano, quando a gente aperta essa função inversa, aí ela aparece as funções inversas. Então, arco seno, arco cosseno, arco tangente, arco seno hiperbólico, cosseno hiperbólico e tangente hiperbólico. Então, se eu quero saber qual é o ângulo cuja tangente qual foi o valor mesmo? Menos 0,46, por exemplo, não foi isso, Leonardo? Então, aí você vai fazer assim, ó. Vou usar a função inversa e aí eu digito. Deixa eu só ver se a ordem dessa calculadora é assim. Porque tem umas calculadoras que você primeiro digita o número e depois aplica a função inversa, e tem outras que você bota a função inversa e bota o número dentro. Tá? Deixa eu só testar aqui, porque eu confesso que eu não... pronto. Essa calculadora não é do jeito que eu imaginei, ó. Na calculadora do meu celular, eu boto tangente inversa e digito o número. Aqui, quando eu digito o número, ele apaga a função. Isso significa que deve ser o contrário. Então, vai ser menos 0,46. Deixa eu botar o sinal de menos aqui na frente. Aí, eu vou e aplico agora a função inversa. Tangente. Aí, ele me dá o ângulo. Tá vendo? Então, ó, repare que a escrita aqui em cima é a escrita correta. É o arco tangente que dá menos 0,46. Qual é o ângulo, então? O arco tangente é o ângulo. A tangente
é um número. O arco é o ângulo desse arco, tá? Então, o arco tangente, ou seja, o ângulo, é um ângulo de aproximadamente menos 25 graus, porque está medido em graus. Se eu botasse em radiano e fizesse essa conta, não ia aparecer 24, ia aparecer o número escrito em termos de radiano, que é em termos de 2π, que é o comprimento angular da circunferência. Tá bom? Então, vou repetir. Nessa calculadora aqui do Windows, primeiro você escreve o número, 0,46. No caso aqui, como deu um sinal negativo, bota o sinal negativo na frente. Tá? Função inversa, tangente. Ops, eu fiz... eu botei a tangente direto. Foi mal. Bota. 0,46 negativo, função inversa. Eu botei a tangente hiperbólica. Oxi. Agora eu não entendi nada. O que é que está acontecendo? Está irradiando. Foi boa. Foi boa. Tá vendo que quando está radiando dá um número diferente? Porque radiando ele pega o número e multiplica por 2π. Aí está irradiando. Então vamos voltar para grau, para a professora não morrer e achar que está passando vergonha. 0,46 negativo, função inversa, arco tangente. Aí deu em grau, menos aproximadamente 25 graus, tá? Ou seja, o menos está girando no sentido contrário. Se eu não botasse o menos aqui na frente, ó, ele ia aparecer o ângulo comprido, o ângulo girando no sentido correto. Quer ver? 0,46, função inversa, tangente. Tá vendo? Ele dá o valor positivo, dá o valor complementar. Tá? Então, cuidado. Tem que botar o sinal. Então, depende muito da calculadora. Nessa sua aí, Laura, eu acho, talvez o nome não esteja em ver, assim, INV, para função inversa. Tem algumas calculadoras que é RT, alguma... Mostra uma para mim a imagem, ó. Dá para eu dar uma olhada de novo? Encosta ela na câmera. Eita, não dá para ver, não. Não dá para ver. Talvez a sua já tenha. Já tenha. Embaixo, de seno, cosseno. Não sei. Deixa eu ver. Bom, depois eu te mostro, Laura. Tá? Eu não tenho certeza. Eles multiplicam, Maicon? Mas você está em calculadora científica? Tá? Não era para ser assim, não. Acho que eu descobri onde é. Ótimo. Eu acho que é aqui, ó, nesse molde. Isso, tem um... Não é esse modo, não. Esse modo aí é quando você muda para radiano, graus, é a unidade de medida. Eu tenho uma calculadora igual a essa aqui em casa. Eu vou olhar e tiro uma foto e mando para você. Tá. Umas é INV e a outras é R alguma coisa, para dizer que é a função inversa. Varia de fabricante para fabricante. Michael, no seu celular, tem alguns celulares, quando você digita, pelo menos o meu é assim. Ele não aparece como calculadora científica, tá? Eu tenho que apertar um botãozinho assim. Será que não é valor o shift tangente, não? Shift! Isso! Alguém salvou a pátria. O pessoal da engenharia está acostumado. Tá? Isso mesmo. É shift. Quer inverter. Tem o shift e o alfa, né? Isso. Inverte, varia. Tá? Michael, na calculadora do celular, quando você abre o celular, ele abre calculadora normal. Ele não abre científica. Tá? Aí, pelo menos o meu é Samsung. Eu não sei, iPhone, eu não sei se é assim. Mas na calculadora tem um quadradozinho assim que tem pi, raiz, exponencial. Quando você clica nele, o celular sai da função e entra na científica. Aí ela aparece muito mais funções, como a calculadora da Laura. Aparece muitas funções. Aí você tem científico. Aí dá para calcular a tangente usando o celular. Tá? Isso. É isso mesmo, Daniel. É isso mesmo. Depois eu vou tentar ver se acho algum videozinho. Deve ter, alguém deve ter feito isso, ensinando a usar a calculadora científica. Deve ter. Tá? Depois eu falo com vocês. Ok? Mas, Leonardo, deu mais ou menos para ter ideia de como se faz? Deu sim, professora. Muito obrigado, viu? Nada. Disponho. Vamos lá. A ideia da aula de exercício é essa mesmo. Tirar dúvida.
Cadê? Pronto. Vamos lá. Vamos para a física agora da coisa. Tá? Essa aqui é uma questão mais física. Então, tem assim: um homem deixa a porta da frente da sua casa, anda 1.400 metros para leste, então já sabe que vai usar de novo os pontos cardeais, né? 1.100 metros para norte, então ele pega uma moeda de 1 centavo do seu bolso e deixa cair de uma ribanceira de 48 metros de altura. Tá? No sistema de coordenadas em que os eixos positivos x, y e z apontam para leste, norte e para cima, respectivamente, e com a origem na posição da moeda quando o homem deixou a porta da frente da sua casa, escreva uma expressão usando vetores unitários para o deslocamento da moeda, tá? Beleza? Então, parece uma confusão danada, né? Então, o cara sai da casa, anda para o leste, anda para o norte, encontra uma ribanceira, solta a moeda que cai de uma altura, aí, claro, essa moeda se deslocou a alguma distância, tá? Então, assim, primeira coisa, é um sistema tridimensional. Você tem X, você tem Y e você tem Z. Então, para a gente se acalmar, para não ficar desesperador, a primeira coisa que a gente faz é desenhar o plano. Tá? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui. Vou chamar aqui de eixo X, que é o que eu costumo chamar. Tá? O eixo Y e o eixo Z. Não vou nem botar nome porque ele está usando planos cardeais. Aí, repare, isso é uma coisa tridimensional. Então, o plano XY, como a própria questão está dizendo, ó, o X é o leste, cadê? O X é o leste, o Y é o norte e o Z aponta para cima. Então, assim, a gente já sabe que aqui para cima, onde está o Z, aqui é para cima, né? Então, se o cara jogasse a moeda para cima, o positivo era para cima. Logo, o negativo está para baixo, tá? Então, o eixo Z é fácil, ou para cima ou para baixo, tá? O plano é que é o norte, sul, leste, oeste, tá bom? Então, aí eu vou desenhar o plano aqui, ó. Aqui está o plano, beleza? Então, o eixo Y é o norte, logo, o para trás é o sul. O eixo X é o leste, logo, o contrário é o oeste. Tá? Então, assim, tenta imaginar. Eu vou pegar, a melhor situação para a gente imaginar é um cubo. Deixa eu ver se eu tenho um cubo aqui perto. Só tem uma coisa redonda aqui. Tem um cubo aqui, um livro. Ah, achei. Um livro. Tá? Imagine assim, ó. Esse plano aqui do livro, tá? É o norte, sul, leste, oeste. Então, norte, sul, leste para um lado, oeste para o outro. E subir e descer é o plano, é o eixo Z. Então, Z para cima, positivo, Z para baixo, negativo. Por quê? Porque ele disse isso, ó. O para cima são os eixos positivos. Leste é positivo, norte é positivo e para cima é positivo. Se vocês estiverem num cômodo agora, olha para o canto desse cômodo, dessa sala do quarto, tá? A quina que sobe é o eixo Z. O chão é o plano dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Tá? Depois que a gente faz o desenho, aí fica fácil. Por quê? Porque a questão, ele escreveu em palavras o vetor em termos de vetores unitários. Ó. Quando ele anda 1.400 para o leste, ele está dizendo que esse vetor, deslocamento, vou chamar aqui vetor D qualquer, tá? Ele anda 1.400 metros numa direção leste, que é definida como eixo X positivo. Então, é o que eu vou chamar de vetor unitário I,
vetor unitário J e vetor unitário K. Então, é 1.400 metros na direção positiva de I, porque o leste é positivo. Depois, 2.100 metros na direção norte. Direção norte é vetor unitário J positivo. 2.100 metros na direção J. Porém, ele anda 48 metros para o chão, descendo. Então, negativo na direção K, porque a questão mandou adotar para cima como eixo positivo Z. Tá? Então, se ele está descendo, é para baixo. Então, pronto, esse é o vetor. Né? A questão só pediu isso. Ó. Escreva uma expressão usando vetores unitários, I, J, K, está aqui, para o deslocamento da moeda. A moeda saiu da casa, ela disse aqui, ó, a origem é quando o homem deixa a frente da casa dele. Então, aqui é a origem. A origem, que é o marco zero, é a casa. Tá? A moeda anda para o leste, depois caminha para o norte, depois cai para o chão. Tá? Basicamente, é esse o vetor. Então, a gente já respondeu a primeira questão. Então, parece uma questão cabulosa, mas não é. Né? Ele só quer que você escreva o vetor. Ah, sim, faltou eu fazer uma coisa importante, porque esse vetor aqui é deslocamento. Ele tem unidade de medida. Tem que estar escrito. É metro. Pronto. A gente já escreveu o vetor. Tá? Aí, Jóia, socorro. Se eu quisesse enxergar esse vetor graficamente, será que a gente conseguia fazer enxergar ele graficamente? Vamos tentar? Eu não sei, nunca fiz não, mas me pensei aqui agora. Então, vamos lá. Imagine que ele anda 1.100 para leste. Então, esse é o primeiro pedaço, a primeira componente do vetor. Aí, depois ele anda 2.100 para norte. Então, ele anda bem grandão, né? Porque 2.100 é maior do que 1.400. Aí, ele cai 48. 48 é um trocinho de nada. Assim, tá? Então, esse vetor D aí é um vetor que vai da origem até aqui, ó. Esse é o vetor D, né? É um vetor tridimensional, tá? Então, se a gente pudesse projetar ele no plano e depois fazer as componentes I e J, a gente ia ter essas componentes aqui, tá? Se vocês quisessem representar de uma forma mais elegante, teria, né? A gente tem um vetor que tem essa componente aqui, ó, na direção, vou chamar aqui de dx, essa componente na direção y e uma componente bem pequenininha para baixo na direção z. Então, quando você faz as projeções e joga para baixo, aí dá esse vetor. Não vou botar essa linha tracejada não, porque essa linha tracejada aqui só complica. Tá? Esse vetor tridimensional, que é um vetorzinho assim, ó. Aqui ficou ruim? Acho que a outra forma como eu desenhei era melhor, né? Para visualizar, porque aí ficava mais tridimensional. Vou desenhar ele tridimensional de novo. É porque para fazer projeção de vetor é lasca. Opa, cadê? Estou apagando além do que eu devo. Projeção de vetor bidimensional. De um vetor tridimensional bi. Então, andou assim. Andou assado. Mais um pouco. Caiu um pedacinho. Esse aqui é o vetor. É um vetor tridimensional. Ainda mais que ele está no lado negativo, a gente não tem costume de desenhar no lado negativo, que aí a projeção fica para cima, a perspectiva é horrível. Somente a gente da física, o pessoal da engenharia que paga muita disciplina de desenho arquitetônico até enxerga melhor, mas a gente é triste, tá? Mas enfim, essa é a descrição do vetor. E na letra B é a questão física, que é onde tem a pegadinha, porque a questão é assim, ó, o homem retorna à sua porta. Ou seja, ele volta, não importa o caminho, ele volta para a porta dele, volta para casa. Tá? Seguindo um trajetório diferente no caminho de volta. Qual é o deslocamento resultante dessa viagem de ida e volta? Então, quando a gente lê isso aqui, ele fala assim, deslocamento resultante, ele quer o módulo do vetor, que é o número, né?
Deslocamento não é o módulo do vetor? Só que esse vetor que eu escrevi aqui é o deslocamento da moeda. É a moeda andar 1.400, depois andar 2.100 e cair os 48. Aí tem um vetor de deslocamento, que vai lá da origem, do início, né, até o que ele deslocou. Só que na letra B ele pergunta assim, ó, o homem voltou para casa. Se ele voltou para casa, ele saiu da posição 0 e voltou para a posição 0. Então, deslocamento é posição final menos posição inicial. Como a posição final é igual à posição inicial dele, o deslocamento é nulo. Tá? Então, essa é a pegadinha dessa questão. A letra B não é o deslocamento da moeda, porque se fosse o deslocamento da moeda, de fato, você ia ter que fazer o módulo desse vetor D aqui. Tá? Só que a letra B está perguntando qual é o deslocamento do homem quando ele retorna à posição inicial. Aí, nesse caso, o deslocamento é nulo, pois a posição inicial, aliás, na verdade, vamos usar um português mais decente, as posições inicial e final, né? As duas posições são iguais. E a definição é que o vetor deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Né? Essa aqui é a definição de vetor de deslocamento. No caso do homem, posição final é igual à posição inicial, ou seja, a posição final dele e a posição inicial dele é um vetor que tem 0i, 0j mais 0k, porque é o vetor que está na origem do eixo, do plano, né? Na verdade, não é plano, porque aqui não é plano, não. Ele é o eixo, porque aqui é tridimensional. Tá? Então, o cara, ele está na casa. A casa está na origem das posições, ó. É a questão disso, foi onde ele saiu da porta da casa. Se ele vai, faz o cacete e volta para a posição de casa, ele não desloca. Ele tem distância percorrida, né? Porque ele andou um monte de metros, tá? Mas em termos de deslocamento, ele não saiu do lugar. O deslocamento é nulo, que a posição final e inicial são iguais. Alguém tem uma dúvida na letra B? Então, parece uma questão horrorosa e é uma questão super tranquila, tá? No sentido assim, a conta não existe, né? Mas tem que ter o raciocínio. Ela é tão cabulosa que eu tinha deixado 2 páginas e nem precisa. Bora lá. Essa aqui já é mais sinistrazinha, tá? Então, vamos embora. Uma pessoa indo de uma caminhada segue a trajetória mostrada na figura a seguir. Então, repare que é uma trajetória num plano, tá? Você só tem XY. Então, o passeio consiste em 4 trajetórias em linha reta. No final dessa caminhada, qual é o deslocamento resultante da pessoa medido a partir do ponto de origem? Tá? Então, você tem um plano. Deixa eu tentar aumentar aqui essa figura para a gente enxergar melhor. Então, você tem um plano. Aí, o primeiro deslocamento é de boas. É todo ele na direção I, né? Que é a direção X. O segundo deslocamento, também de boa. Todo ele na vertical. É como se o cara estivesse andando numa rua e dobra na esquina, né? Quando chega no terceiro deslocamento, aí aqui já deu ruim. Por quê? Porque aqui ele anda uma posição inclinada, tá certo? Ou seja, esse terceiro deslocamento é como se ele estivesse pulando o muro e atravessando na diagonal de um quarteirão, tá? E o quarto também é inclinado. Então, aí agora complicou. Por quê? Porque eu preciso saber qual é essa posição final aqui, ó. Eu tenho que saber qual é essa, vou chamar essa posição aqui de DF, tá? Eu tenho que saber qual é essa posição final, porque o deslocamento é posição final menos a posição inicial. E a posição inicial a gente sabe, é 0i mais 0j, tá? O problema é que eu não sei
qual é a coordenada daquele ponto depois que ele fez esse caminho todo. Eu não sei, tá? Por outro lado, vejam só, se eu somar os 4 vetores, se eu somar esse vetor com esse vetor, com esse vetor, eu vou estar achando exatamente, deixa eu apagar aqui só para não ficar muita coisa. Eu vou estar achando exatamente esse vetor DF, a posição dele. Não vou estar achando? Porque o vetor soma, não é o vetor que vai do início do primeiro até o final do último. Quando você quer somar vetor graficamente, você bota um atrás do outro, e o vetor que vai de um até o outro é a soma dos 4 vetores, não é isso? Então, assim, se eu somar esses 4 vetores, eu vou estar achando a posição desse ponto aqui, em relação à origem. Ou seja, eu vou estar achando exatamente o deslocamento, que é o que a questão está querendo, tá? Então, no fundo, o que eu estou querendo achar é a soma desses 3 vetores. Gente, eu só quero que vocês percebam uma nuance aqui, tá? Quando eu digo para vocês assim, ó, a posição desse ponto aqui, ou seja, a posição dela em relação à origem, essa posição aqui, é a soma desses 4 vetores. Alguém fala assim, socorro, agora eu entendi. Porque você diz, a questão está perguntando deslocamento. E você me disse que deslocamento é soma, e a gente aprendeu que deslocamento é o vetor diferença entre a posição inicial e a posição final, né? Aí, você me endoidou? Não, eu não endoidei ninguém. Repare, é que essa questão, ela é meio cabulosazinha mesmo. Deixa eu diminuir aqui, que esse negócio está muito... Ai. Ela é meio cabulosa no sentido assim, ó. Você tem um ponto que está aqui, que é a origem, que é esse ponto inicial. E você tem outro ponto aqui, que é o ponto final, que esse ponto final a gente não sabe quem ele é, tá? Aí, para eu descrever esse ponto final, ou seja, para eu pegar as coordenadas dele em relação à origem, então esse ponto F aqui, ele vai ter uma coordenada I e ele vai ter uma coordenada J. Para eu achar as coordenadas dele, eu tenho que somar esses vetores, porque esse vetor DF é o vetor resultante da soma desses 4 pedaços aqui, ó, tá? Aí, beleza. O vetor deslocamento é esse vetor DF achado em termos da soma dos outros 4, menos o DI. Só que o DI é 0, 0, tá? Por isso que fazer a soma, nesse caso, é a mesma coisa do deslocamento, tá? Vocês estão percebendo que, assim, coincidentemente, o deslocamento e a distância percorrida aqui são a mesma coisa, porque o ponto inicial é 0, 0, tá? Só por isso. Se ele tivesse começado num outro lugar aqui, aí eu ia ter que achar a posição desse ponto em relação à origem e depois fazer a diferença dele entre o ponto inicial. Tá? É porque o vetor posição inicial é um vetor 0, 0. Por isso que o deslocamento coincidiu com o valor da posição do ponto final. Tá? É como se fosse deslocamento e distância percorrida em linha reta, porque ele partiu da origem. Tá? Mas, assim, cuidado, não é exatamente a mesma coisa. Tá? Bom, feito isso, então, deixa eu apagar aqui, porque depois eu endói da cabeça de vocês. Tá? Na hora que eu vou gerar o PDF, fica horroroso. Então, vamos achar a posição do vetor. Vou chamar esse vetor aqui de A, esse vetor aqui de B, só para me organizar, tá? E esse vetor D, certo? Então, o vetor posição final é um vetor que é a soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C mais o vetor D. Graficamente é fácil ver isso, porque esse vetor posição final vai do início do primeiro ao final do último. Então, é um vetor soma, tá? Aí, aqui é tranquilo, por quê? Porque o vetor A é um vetor que é 100 na direção I, sem nada na direção J. O vetor B é um vetor que é 300 na direção I, perdão, errei, é 0 na direção I. Agora, aqui a gente tem que ter um cuidado,
Porque esse vetor B, ó o vetor Y, ó o Y onde é que tá? Tá para cima. E o B tá para baixo, tá vendo? Então, é menos 300 na direção J, né? Esse menos aqui, vou botar aqui. Orientação de B, tá? Para baixo. Joia. Agora, vamos lá. Aqui a gente tem a bronca, porque o vetor C e o vetor D, ele é inclinado. Então, a gente tem que achar as componentes de cada um antes de escrever, tá? Então, vamos primeiro fazer o C. Para o vetor C, a gente tem, ó, componente X, vamos decompor ele aqui. Então, tem um vetor CX, CY, tá? O ângulo é 30 graus. Então, vai ser, o vetor C é o módulo de C vezes o ângulo está do lado do X. Então, o que está do lado é cosseno. E o CY, módulo de C, aqui são os módulos. Lembre que são os módulos da componente. Depois a gente vai ter que escrever o vetor. Vezes o seno de 30 graus. Tá? O módulo do vetor C, 150, porque está aqui. Cosseno de 30 é quanto mesmo? Raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 1, 2, 3. Raiz de 3 sobre 2. Obrigada. E o módulo e o seno, meio. Então, eu vou usar o fato que a raiz de 3 é 1,73, que é o valor que eu usei aqui na minha conta. Tá? Ou, se vocês preferirem, pode deixar o raiz de 3 para substituir no final. Também é outra opção. Tá? Então, o vetor C, vamos escrever ele agora. O vetor C é um vetor de menos 75 raiz de 3. Esse menos, de novo, é porque ele está orientado contra o X. Tá? Menos, na direção I, menos 75J, porque o J também está para baixo. Então, deixa eu circulando aqui. Esse é o vetor. Aliás, vamos fazer organizado, Socorro? Vamos botar aqui do lado. Então, vetor C é menos 75 raiz de 3i menos 75j. De novo, o menos é a orientação do vetor. Ele está orientado assim e para baixo. Por isso que ficou negativo nas duas componentes. E o vetor D, vamos lá. Vamos fazer o vetor D. Pronto. O vetor D, ele vai ter uma componente aqui, ó. Essa componente aqui, que é o dx, e tem a outra componente aqui, que é o dy. Tá? Aí lembra, o ângulo de 60 graus está do lado do dx, perdão. Então, vamos lá. dx é o módulo de d, cosseno de 60 graus, porque é o que está do lado, e o dy, módulo de d, seno de 60 graus. O módulo dele é 200, que é o valor do comprimento, cosseno de 60. Cosseno é meio, né? Cosseno é meio. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui fica 100 e aqui fica 100 raiz de 3. Vou deixar para substituir o raiz de 3 no final, tá? Então, o vetor D é um vetor. Aí, vamos lá. O x dele é positivo? Não, porque está apontando para a esquerda. Então, vai ser menos 100 na direção I, mais 100 raiz de 3 na direção J, porque a componente Y é para cima. Vou botar aqui o D. Pronto. E uma hora eu estou usando maiúsculo, uma hora eu estou maiúsculo. Eita, que a pessoa não tem cuidado com escrita. Ainda bem que eu não sou aluna do povo da matemática, senão eu ia tomar os cacete. Pronto. Então, o vetor D é esse vetor aqui, ó. É um vetor de menos 100 na direção I, mais 100 raiz de 3 na direção J. De novo, o sinal negativo é a orientação do vetor D. Lembrando que o vetor D, ele é assim e é assado, né, as componentes. Por isso que o x ficou negativo,
e o y positivo. Pronto, agora que eu já sei os vetores, eu vou somar, né? Então, ai, gente, eu usei uma letra errada, né? Que eu usei DF e D ao mesmo tempo. Que triste. Isso vai gerar uma confusão. Vou chamar esse DF aqui de um D maiúsculo. Senão, na hora de estudar, vai ficar horrível. DF, D maiúsculo. Posição inicial. Pronto. Então, vamos lá. Esse vetor que representa a posição final, que vem da soma de todos os vetores, então é só você somar. Quem é o vetor A? Bora lá. 100i mais 0j, mais. Quem é o vetor B? 0i mais 300j. Quem é o vetor C? Deixa eu voltar aqui. Menos 75 raiz de 3i menos 75j. Mais Professora, Oi, eu fiz errado? no caso ali não seria menos 300J, não? Seria. Muito bem. Ainda bem que alguém está prestando atenção. Boa. Realmente é menos. Ó, vocês têm que ter muita atenção comigo, porque pense numa pessoa distraída, sou eu. Mais o último vetor, que é o vetor D, 100i, raiz de 3j. Pronto, é isso somando. Aí lembra, somar é o quê? Somar i com i, j com j. Então vai ficar 100 mais 0, 100, né? Menos esse 100 aqui, 0. Então fica menos 75 raiz de 3 na direção i. E vamos ver o que acontece com j. Tem 0j menos 300, né? Vixe, Maria, j é mais complicado. Não dá para fazer de cabeça assim, não. Deixa eu pegar logo. Porque vai ficar 300, vai ficar assim, ó. Mas, vou botar. Vamos fazer devagar, socorro. Vai ficar 100 mais 0 menos 75 raiz de 3 menos 100 na direção i. E a direção j fica 0 menos 300 menos 75 mais 100 raiz de 3j, né? Aí aqui, esse corta com esse. Aí no x fica só menos 75 raiz de 3j. E no y vai ficar menos 375 mais 100 raiz de 3 na direção j. Professora, no primeiro é I, menos 75 raiz de 3, I. Aonde? Ah, Botou J. botei j. Botei j nos dois, né? Isso. Então, aí valeu. Então, se a gente usar a raiz de 3 como sendo 1,73, que é o valor da raiz de 3, aí esse valor, posição final, eu já fiz essa conta. Está no papel pequeno jogado em algum lugar. Deve ser aproximado, lógico, porque esse raiz de 3 é um valor aproximado, não é exato. Dá menos 130i menos 202j. Medido. Tem unidade de medida isso aqui? Tem, metro, né? Unidade em metro. Então, essa é a posição final. Né? Essa é a Professora, posição final. é Oi, pode falar. 202. 202. Ok. Tá me ajudando. Tá me ajudando. Pronto. Essa é a posição final. O deslocamento vai ser a mesma coisa, porque a posição inicial é 0. Né? O deslocamento total é a posição final menos a posição inicial. Como a posição final é esse vetor que a gente acabou de calcular, menos 130i menos 202j em metro, e a posição inicial é 0i mais 0j, porque é a origem do sistema, em metro. Então, o deslocamento vai ser a mesma coisa. 130i menos 202j, medida em metro. Essa é a resposta final da questão.
Por que que eu fiz questão de calcular o deslocamento? Porque essa questão foi uma questão que um aluno, semestre passado, foi retrasado, não lembro mais, ele me procurou e falou assim, Socorro, eu não entendo porque ele viu o solucionário dessa questão em algum lugar. Eu não entendo por que para calcular deslocamento eu estou fazendo vetor soma, se você me disse que o deslocamento é a diferença entre posição final e posição inicial. Tá? Então, na verdade, essa questão tem um conceito por trás que é bem sutil, né? O que a gente faz aqui de soma é para achar a posição final escrita em termos de componentes I e J. Então, repare que eu fiz toda essa soma aqui, que a posição final é a soma dos 4 deslocamentos A, B e C que ele faz. Então, eu escrevi a posição final em termos dos vetores unitários. Tá? Aí, claro, para achar o deslocamento, eu vou pegar a posição final menos posição inicial. Especificamente nesse caso, como a posição inicial é a origem, que partiu lá do zero, aí, coincidentemente, o deslocamento é igual à posição final. Tá? Mas poderia não ser. Essa questão ela poderia ter feito uma pegadinha e ter dito assim, ó, ter dado o x e y, igual ele deu, igual na figura. Ele deu aqui o x e o y, mas ele podia ter feito assim, ó. A pessoa começava aqui. Então, ela anda assim, depois anda assado. Deixa eu ver como é que é a figura mesmo. Anda para baixo, né? Anda para baixo e depois anda para cá, né? Se ele tivesse feito desse jeito, aí a questão não seria tão simples. Por que que não seria tão simples? Porque se ele tivesse escrito dessa forma, não saindo da origem, esse ponto aqui é a posição inicial. Esse ponto aqui é a posição final. Aí, nesse caso, a gente ia ter que descobrir os dois. A gente ia ter que descobrir o vetor que representa a posição inicial e o vetor que representa a posição final. O deslocamento continuava sendo o final menos o inicial. Só que agora o deslocamento seria aqui, ó. Seria essa diferença, né? Teria que fazer aqui o vetor diferença. E eu fiz com inclinação ruim, aí eu não estou sabendo como é que vai ficar uma tripinha aqui. Se a gente fosse fazer o vetor diferente. Ia dar uma coisa assim, né? Ia ficar uma tripinha. Tá? Não ficou muito bom aqui o ângulo que eu usei como exemplo, não. Mas o que importa, e que eu estou querendo falar com vocês, é que nesse caso, coincidiu do DF ser o próprio D, porque esse I aqui era zero. Ele começou aqui de baixo, ó. Ele fez isso. Aí o deslocamento é esse mesmo, tá? Que a diferença do zero até qualquer lugar é o qualquer lugar. Tá? Mas é bem sutil. Depois que esse aluno me fez essa pergunta, eu sempre achei legal colocar essa questão em lista de exercício, porque parece confuso mesmo, né? Eu falo a vida toda que deslocamento é a diferença, aí de repente eu estou fazendo a soma. Tá certo? Vamos lá? Acho que dá tempo de fazer mais uma. Até 11 a aula. Gente, me parem, viu? Porque senão eu vou seguindo. Essa é boa, porque essa é fácil. Então, dois vetores. Deixa eu ver se. Pronto, é. Também. Assim, eu achei o vetor, né? Foi mal, não respondeu, foi isso que eu parei. Eu achei o vetor, mas eu não achei nem o módulo e nem a direção dele. E a questão está pedindo os dois. Desculpa, não terminei a questão, não. Então, para achar o módulo do vetor deslocamento é a raiz de menos 100, 130. Menos 130 ao quadrado, teorema de Pitágoras, né? Mais menos 202 ao quadrado. Então, o módulo desse vetor deslocamento é da ordem, porque isso aqui não é exato, da ordem de 240 metros. Esse é o módulo. A questão ela pediu módulo, direção e sentido. E eu só achei o vetor.
Eu não achei o módulo. Então, esse é o módulo. Para achar a direção, de novo, tangente do ângulo, né? Então, para achar a direção, bora lá. A tangente de inclinação é a componente y dividido pela componente x, o módulo delas, né? Então, vai ser o 202 dividido pelo 130. Isso significa, tá aqui embaixo, significa que a tangente de θ tem que ser igual. Eita, eu já botei a resposta final aqui. Sei lá quanto é que é 202 dividido por 130. 1,55. Logo, o ângulo θ vai ser o arco tangente, função inversa na calculadora, tá? Então, esse ângulo é aproximadamente 57,2 graus, ou se você quiser aproximar em uma casa só, 57 graus, tá? Então, a resposta mais correta dessa questão seria algo do tipo: o vetor de deslocamento é menos 130 e menos 202J, com um módulo da ordem de 240 metros e com uma inclinação de 57 graus aproximadamente, tá? Em relação a x, né? Porque a gente sempre, quando faz a tangente, a gente pega em relação horizontal, tá? Então, agora sim, a questão ficou completa, né? Eu achei o vetor, achei o módulo dele e achei a direção dele. Beleza. Apesar de útil, não é muito isso que cai nas questões em física. Dificilmente a gente soma vetor assim, bonitinho, como a gente faz. A gente usa produto interno, porque eu estou interessada em trabalho, estou interessada em momento angular. Então, essa questão 4, ela já tem mais isso, tá? Então, tem dois vetores RS no plano XY, ou seja, bidimensionais. Seus módulos são 4,5 e 7,3, respectivamente, e suas direções são 320 graus e 85 graus, medidas no sentido anti-horário a partir do eixo X, ou seja, seguindo o círculo trigonométrico, tá? Qual é o valor de R interno S? Tá? A gente aprendeu o quê? Que o produto interno entre dois vetores é o módulo do primeiro, módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Módulo do primeiro vetor, eu sei, 4,5. Módulo do segundo vetor, também sei, 7,3. Me resta saber quem é o ângulo. Se eu souber o ângulo, eu mato a questão, tá? Então, vamos tentar achar esse ângulo aí. Então, são dois vetores. Vou posicionar direito aqui o tablet, porque eu estou sem apoio. Então, vamos lá. Oi. Oi. Dois vetores. Vamos posicionar os dois vetores. O vetor R é um vetor que está a 320 graus em relação ao eixo X. Então, eu tenho que começar no eixo X e andar 320. Então, bora lá. 90, 180, 270, 320. 320 vai estar por aqui. Então, esse vetor R é um vetor que tem 320 graus em relação ao eixo X, começando do eixo X positivo. E o S é um vetor que tem 85. Então, o vetor S é um vetor que tem 85. Quase 90, mas não é 90. Esse aqui é o vetor S. S. E esse ângulo é um ângulo de 85 graus. O θ é o ângulo entre os dois vetores. Tá? Então, vamos ver qual é o ângulo entre eles. O ângulo entre eles é esse aqui, né? Ai, Jesus. Como é que eu escrevo para não ficar muito bolada? Esse 85 do outro lado. Fazer ele para cá.
85 graus, tá? Então, o ângulo entre esses dois vetores é esse aqui, ó, tá? Aí resta, aqui a gente tem que ter um cuidadozinho, né? Porque esse pedacinho aqui, ó, que eu vou botar de verde, daqui para cá, eu sei o valor dele. Porque se tudo é 360 e o azul é 320, então esse pedaço é 40, né? Logo, o ângulo entre os dois vetores vai ser o 40 mais o 85, 125 graus. É o ângulo entre os dois vetores, tá? Então, feita essa geometria aí para a gente achar o ângulo, a matemática agora ficou de boas. Agora é só fazer conta. Então, o produto interno entre os dois vetores é o módulo do primeiro, 4,5, módulo do segundo, 7,30, cosseno de 125 graus. Tá? Eu só botei o valor aqui, viu? Não sei quanto é o cosseno de 125, mas aqui na minha conta deu 19 unidades de medida. Então, essa é a resposta da questão. Produto interno é um número, né? Produto interno ou produto escalar. Tá? Então, assim, o produto interno desses dois vetores é 19 unidades de medida. Só que a única coisa que tem que ter cuidado é que a gente não tem conhecimento desse ângulo θ, que é o ângulo entre os vetores. É isso que a gente tem que ir atrás. Tá? Então, assim, não é uma questão difícil, só tem que ter esse cuidado com a geometria angular aí. Tá? Também botei uma página a mais aqui. Deixa eu excluir. Essa quinta questão, ela é uma questão muito chata, por sinal, porque ela é uma questão de treinamento. Parece exercício do Kumon, que você faz. Não, produto vetorial não, viu, Carolina? A gente deixou para falar de produto vetorial quando a gente for usar ele, quando a gente estiver falando de movimento rotacional, lá no final. Tá? Então, essa quinta questão é uma questão chata no sentido que eu falo assim, você tem todos os vetores, beleza? E aí, todos eles escritos em termos de vetores unitários, você tem que operacionalizar essas duas coisas aqui, que é o produto interno entre os três vetores e o produto interno entre um vetor e a soma de outros dois. Tá? Deixa eu só lembrar aqui qual foi a última questão que eu coloquei, porque eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa última, por causa do tempo, eu só tenho um pouquinho de tempo, e essa outra, como é um exercício o vetor já está em vetor unitário, exercício matemático, não tem física nenhuma aqui, eu deixo ela respondida para vocês quando eu liberar o PDF no Moodle, tá? Então, deixa eu responder a última, que eu acho que ela é fisicamente mais útil do que essa aqui, tá? Então, vamos lá. O vetor A está no plano... Cadê? Aqui. O vetor A está no plano YZ, a 63 graus do vetor Y, do eixo Y positivo, com uma componente Z positiva e de módulo igual a 3,2 unidades. Então, repare que a gente está num sistema tridimensional, certo? Por outro lado, o vetor B está no plano XZ, a 48 graus do eixo X, com uma componente Z positiva e tem módulo igual a 1,4. Então, assim, o sistema como um todo é tridimensional, mas cada um dos vetores separados, o vetor A e o vetor B, eles são bi, só que eles estão em planos diferentes. O vetor A está no plano YZ, enquanto que o vetor B está no plano XZ. Então, é um sistema tri, mas os vetores são bidimensionais. O que significa isso? Que a terceira componente de cada um desses vetores aí deve dar zero. Uma delas, né? O primeiro não tem componente X e o segundo não tem componente Y. Basicamente é isso. Tá? E aí ele pergunta qual é o módulo, qual é o valor do produto interno e qual é o ângulo entre eles. Ó, produto interno a gente viu,
Produto interno posso definir da forma como eu fiz antes, módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo, ou eu posso definir, como a gente aprendeu, que é componente x vezes a componente x, mais componente y vezes a componente y, tá? A letra B está perguntando exatamente o ângulo entre eles. Muito fácil achar o ângulo entre esses dois vetores, como eu fiz na questão anterior, porque esses dois vetores estão em planos diferentes. Então, não é muito trivial achar o ângulo entre esses dois vetores simplesmente fazendo o desenho gráfico, como eu fiz na questão anterior. Não é trivial, tá? Então, o que a gente faz? A gente não vai usar essa primeira expressão para determinar o produto interno, porque o ângulo entre eles eu não sei e não é trivial achar. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente determinar o produto interno, eu vou usar a segunda forma, ou seja, eu vou escrever os vetores. Na verdade, é um vetor tridimensional, né? Então, se é um vetor tridimensional, ele tem as três componentes. A y, opa, socorro. Tem as três, né? BY mais AZ, BZ. Tá? Então, eu vou escrever os vetores em termos de cada um dos seus componentes, I, J, K, e achar o produto interno dessa segunda forma aqui. Aí, uma vez que eu souber o produto interno, como eu sei o módulo deles, aí eu respondo a letra B da questão achando o ângulo. Então, estão entendendo o quão essa questão é diferente da outra? Da outra, foi fácil a gente achar o ângulo entre os vetores, então eu fiz direto. Módulo de A, módulo de B e o ângulo entre eles. Aqui não é trivial, porque são vetores que estão em planos diferentes. Então, é mais fácil você decompor eles e achar a escrita dele em termos de JK, e aí achar o produto interno da segunda forma, tá? Então, vou desenhar aqui o plano para vocês entenderem que não é muito trivial achar esse ângulo entre eles, não. Então, vou fazer do jeito que eu tenho costume, tá? Vou botar o eixo X aqui, o eixo... Oh, tortura. O eixo Z desse lado e o eixo Y aqui. Então, repare, ó, esse aqui é o plano XY, tá? Perdão, plano YZ. Esse aqui... Opa! Fala, hoje eu estou desastrada. Esse aqui, ó, é o plano XY. E esse aqui... Professora, Oi? o Leonardo está falando lá no Muito chat desculpa. que vai ter que sair agora porque Tem ele tem problema. Tem Viu? problema, Leonardo. Vai lá. Eu vou terminar a questão para ficar gravada. Depois vocês assistem. Obrigada por me avisar, Laura. Quem tiver horário para sair, gente, fica à vontade. Eu vou gastar mais uns 10 minutos, tá? Pode ficar à vontade. Valeu, Leonardo. Então, assim, ó, você tem 3 planos aqui, tá vendo? Você tem um plano que é esse preto, um plano que é esse azul e um plano que é esse lilazinho aqui, tá? Os vetores que a gente está trabalhando são bi. Eles só têm 2 componentes. A terceira é sempre 0. Mas estão em planos diferentes, tá? Então, se eu botar esses vetores aqui, não vou apagar essa figura aqui do desenho dos planos, não, porque eu achei, estou orgulhosa de mim. Até eu entendi esses planos hoje. Vou deixar eles aí, tá? Então, o Z e o Y. O Y. Aí, vamos lá, vamos achar os vetores. Ó. O vetor A está no plano YZ, então está nesse plano preto, a 63 graus positivo do eixo Y. Então, o meu vetor, que vetor é esse? Vetor A. O vetor A, ele está aqui, esse aqui é o vetor A, e está a 63 graus do eixo Y, tá? Óbvio e evidente que esse vetor A, ele vai ter uma componente em Z. Eu vou desenhar aqui o plano. Y, eu vou botar ele mais inclinado aqui, porque ele fica mais fácil de ver. E ele vai ter uma componente aqui, tá? 63 graus. Então, a gente vai ter uma componente AY e uma componente AZ, tá? É fácil calcular, porque a componente Y é o módulo dele vezes o cosseno
de 63. Aí o módulo do vetor A, cadê? 3,2 vezes o cosseno de 63. Espera aí que eu coloco o valor, tá? E a componente Z é o módulo dele, seno de 63 graus. Opa, Gabriela. Então, a componente Z é igual a 3,2 seno de 63 graus. Deixa eu colocar os valores aqui. Eu peguei. Aqui, 2,85 e o outro 1,44. Repare que componente X é zero. Esse vetor está rebatido no plano. Tá? Então, o vetor A é um vetor assim, ó. O vetor A é 0i. Aí vamos olhar se é positivo, né? Positivo no Y, positivo no Z. Aqui é Z. Positivo no Z, né? Está positivo, tá? Então, vai ser mais 1,44J mais 2,85K. Então, esse é o vetor A. Está nesse plano aí, certo? Agora, vamos para o vetor B. O vetor B, ele está no plano XZ, o plano azul, a 48 graus do eixo X positivo. Vou desenhar ele de azul aqui, para seguir a ordem. Então, ele está aqui, ó. Tá aqui. Esse é um vetor B, que ele vai ter componente AX. Não, né? Ele é B. Ele é B. Vai ter componente BX e B. Vou botar o BZ aqui desse lado. Tá mais fácil para não misturar. Pronto. Então, vamos lá. Aqui, agora vamos lá. Ai, socorro. A componente AX é o módulo de... O ângulo dele é 48, tá? É o módulo... Meu Deus! Isso já é a fome. É B, socorro. BX é o módulo de B, cosseno de 48, porque o BX está do lado do ângulo. Então, o BX, qual é o valor de B, que eu não sei? 1,4. 1,4 vezes o cosseno de 48. Espera aí que eu coloco o valor. O BZ é o módulo de B, seno de 48 graus. Então, BZ vai ser 1,4 seno de 48. Espera aí que eu coloco o valor. E o BY a gente sabe que é zero, porque ele não tem componente no plano Y, no eixo Y. Tá? Deixa eu só pegar os valores. BX, 0,94 e o Z, 1,04. Pronto. Então, o vetor B, ele é 0,94 e 0J, porque não tem Y, mais 1,04K. Pronto. Tem os dois vetores, sei fazer tudo deles agora, né? Porque o produto interno entre esses dois vetores é 0i mais 1,44J mais 2,85K interno 0,94i mais 0J mais 1,04K. Aí lembra, produto interno tem que dar um número, não pode dar vetor. Então, quando você fizer o produto interno de 0 i com 0,94i, isso aqui é a mesma coisa assim, ó. 0 que multiplica 0,94 i interno i é 1, tá? Então, a gente não vai ter problema, tá? Ou, que eu não vou gastar tempo aqui deduzindo, vou botar já a definição de produto interno, que é essa aqui, ó. Tá? X com X, Y com Y e Z com Z. Então, vai ficar 0 vezes 0,94, que é a parte I, mais 1,44 vezes 0, que é a parte J, mais 2,85 vezes 1,04, que é a parte K. Lembra, não tem IJK, é número.
É um escalar, por isso que é produto escalar, o produto interno. Então, agora é uma conta besta, né? Isso aqui vai dar zero, porque está multiplicando por zero. Então, o valor do produto interno entre esses dois vetores é 2,85 vezes 1,04, que dá 2,97. Tem unidade de medida isso? Não, é unidade arbitrária. Então, é um, tá? Pronto. Então, essa é a resposta da letra A. Foi mais complicada que a questão anterior? Foi, porque a questão anterior era fácil você achar o ângulo entre eles, tá? Aqui não é. Aqui não é, ó. Eles estão em planos diferentes. Então, para eu achar esse ângulo entre eles aqui, lembra que aqui é um papel, mas esse vetor, ele está assim, ele tem Y, ele tem X, ele tem Z. Então, achar ângulo direto entre eles só graficamente não é tão simples, tá? Porque é como se você tivesse um vetor numa parede, o vetor em outra parede. E aí você tinha que calcular o ângulo atravessando de uma parede para outra da parede do seu quarto, tá? Então, não é trivial, assim, para a gente enxergar o mundo 3D. É melhor escrever em termos de unitários. Pronto. E a letra B é uma consequência da letra A. Por quê? Porque como o produto interno entre os dois vetores é igual, aproximadamente, a 2,97 unidades, e o produto interno... Por que eu estou insistindo em botar a moda? E o produto interno entre os dois vetores pode ser escrito como módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno de θ. Então, a gente pode escrever o cosseno de θ como sendo o produto interno, que a gente agora já sabe o valor, dividido pelo módulo dos dois vetores. Ou seja, o cosseno de θ é o 2,97 dividido pelo produto dos módulos. Aí eu não lembro mais. Deixa eu ver quais são os módulos dos vetores. 3,2 e 1,4. 3,2 vezes 1,4. Isso dá um cosseno de θ igual a 0,89. Logo, o θ é o arco cosseno, ou seja, qual é o arco que tem esse cosseno. De novo, vamos ter que usar a função inversa. Aqui eu achei 26,9 graus, ou 27. Né? Se usassem 27 numa prova, eu acertaria tranquilamente. Tá? Então, com isso, a gente responde as duas letras. A gente encontrou o valor do módulo, lembrando que isso aqui é um número, e encontrou o ângulo, usando o fato que o produto escalar ele pode ser escrito dessas duas formas, né? Ou fazendo o módulo direto e o cosseno do ângulo, ou fazendo através dos vetores escritos em termos de vetores unitários. Quando é que você usa um, quando é que usa outro? Depende da forma mais fácil que você conseguir obter os dados na questão. Se você souber o ângulo e o módulo, essa forma aqui, óbvia e evidente, é mais fácil, tá? Mas nem sempre é possível, né? Quando você tem vetores em planos diferentes, o ângulo entre os vetores é um negócio muito difícil de achar. Não é trivial, não, tá? Porque é um ângulo que tem componente nas 3 dimensões. Então, aí é melhor escrever os vetores mesmo, tá? Bom, meu tempo está mega estourado. Eu vou responder essa questão para vocês e eu deixo respondida no PDF que eu coloco no Moodle, tá? Só quero dar um aviso aos navegantes, rapidinho, prometo, que é o seguinte, a UFAL já avisou ontem por comunicado que na segunda-feira nós não teremos nenhum sistema da UFAL funcionando, tá? Porque o servidor vai precisar passar por uma manutenção, então eles vão desligar momentaneamente o servidor para fazer a manutenção. Isso significa que não vai ter Moodle, não vai ter sistema acadêmico, e eu não sei como vai se comportar os e-mails institucionais, tá? Porque eu acho que a gente para de receber e-mail. A gente até envia, mas a gente só vai receber e-mail quando o servidor for religado. Eu acho, eu não tenho muita certeza. Então, o que é que vai acontecer? Deixem salvo aí o link que dá acesso à sala de aula em algum lugar.
tá? Porque o Google Meet vai funcionar, óbvio, evidente, né? O Google não para, tá? Mas pode ser que vocês não recebam notificação da aula por aquele e-mail que eu cadastrei lá, porque se for um e-mail institucional, na segunda-feira eles vão ficar parados. Isso, Antônio. É a melhor coisa do mundo é deixar salvo em algum lugar, tá? Mas eu estou só avisando, porque, inclusive, se vocês tiverem lista de exercício, material de outra disciplina que precisar buscar dentro do Moodle, busque nesse final de semana. Porque a segunda-feira a gente não vai ter nenhum sistema da UFAL disponível. O pessoal do NTI avisou ontem que eles vão precisar fazer uma manutenção de urgência. Eu acho que eles vão estar aumentando a capacidade do servidor para evitar essas broncas que a gente tem, tá? Então, assim, segunda-feira não vai funcionar nada. Pode sim, Laura, não tem problema. Pode sim. De qualquer forma, inclusive a aula de segunda-feira que vai ser gravada, eu vou mandar o link para vocês, via YouTube, porque vocês... eu vou tentar mandar até de um e-mail alternativo, que não seja o meu e-mail institucional, porque os e-mails institucionais não vão estar... Você vai até enviar e-mail, mas você vai achar que a outra pessoa recebeu e ela não vai receber, ela só vai receber depois que o servidor for religado. Aí vai ter uma churrada de e-mail depois que o servidor for religado, tá? Então, eu não tenho certeza, mas a última vez que teve manutenção do servidor, a gente ficou sem e-mail institucional também, porque o servidor ficou desligado. É só um aviso, tá? Mas a gente vai ter aula, sim. Então, grava aí o Google Meet em algum lugar, o endereço certinho, porque eu acho que vocês não vão receber notificação. Tá? E, Laura, cria, e aí qualquer coisa você me avisa. Tá? Então, é isso. Vou parar a gravação da aula. Bom final de semana para todo mundo. Tá? E até segunda.